pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Somos o Descomplica Enfermagem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafaela e hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o diagnóstico de enfermagem, mais especificamente sobre como que a gente faz para descrevê-los, como que a gente evidencia e como que a gente relaciona e quando que a gente usa isso. Vamos ver então? Roda a vinheta! Bom, para a gente poder entender um pouquinho sobre como que a gente faz para descrever o diagnóstico, vamos entender algumas das suas características. Olha, vocês podem ver aí o seguinte: o diagnóstico de enfermagem é uma das etapas do processo de enfermagem que a gente já comentou com vocês no outro videozinho, que eu fiz para vocês a diferença do processo para SAI. Se você ainda não viu, te convido a assistir esse vídeo que é muito legal, essa aulinha que é muito interessante, tá? Lá você vai ver cada uma das etapas do processo, beleza? Além disso, o diagnóstico de enfermagem é uma tarefa privativa do enfermeiro, ou seja, é uma das etapas do processo que fica a cargo exclusivo do enfermeiro. Ele não pode delegar a outra pessoa para que ela faça. Não, privativo. Só ele pode fazer o diagnóstico de enfermagem, ok? E aí a gente entra nesses tipos de diagnósticos, né? Que a gente tem diagnóstico real, diagnóstico de risco, os diagnósticos possíveis de saúde e de síndrome. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os de risco e os reais, que são os que a gente mais usa, assim, né? Que eu mais vejo particularmente. Vamos ver então? Só para vocês agora entenderem conceito mesmo, o conceito de que Nanda e que o Cofen traz, ele relata o seguinte: o diagnóstico de enfermagem, só para você não se perder, você que não viu o videozinho do processo e da SAI, o que é esse diagnóstico? Ele consiste, definição de Nanda, tá aqui, primeiro conceito aqui, consiste num julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, família ou problema de saúde, processos vitais reais ou potenciais. O diagnóstico de enfermagem, ele proporciona a seleção para as intervenções de enfermagem. Exatamente isso, para o que eu vou fazer com o paciente para que ele restabeleça, ok? Para atingir meus resultados. Meus resultados são quem? Meu NOC também, meus objetivos de enfermagem. Belezinha, galera? Até aqui, tá dando para entender? Agora, um outro conceito trago pelo Cofen, ele relata que é um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados lá na primeira etapa do processo, que a gente fala que é a coleta de dados, ok? Que aí ela vai consistir em quê? Anamnese e exame físico. Ali você consegue coletar o máximo de informações para que aqui você agrupe e consiga montar o diagnóstico de enfermagem, que aí a gente consegue elencar cada um, como eu já tinha falado também em outra ocasião. Quando a gente conhece o paciente, a gente consegue elencar, descrever todos os problemas que ele tem. Quando a gente conhece os problemas direitinho, a gente consegue então fazer um diagnóstico de enfermagem para ele. Isso me facilita, entende, galera? Beleza, então, essa é a definição trago pelo Cofen. E aí, vocês podem me perguntar, vou só esperar o ônibus passar. E aí você pode me perguntar, Rafaela, diagnóstico de enfermagem, diagnóstico médico, qual é a diferença entre eles? Vamos lá? A gente montou uma tabelinha aqui, que fala para vocês o seguinte: o diagnóstico de enfermagem, ele descreve uma resposta do indivíduo, então ela é individual. Enquanto o diagnóstico médico, ele vai descrever a doença do paciente, ou seja, a patologia daquele paciente. Outra diferença que existe entre diagnóstico médico e diagnóstico de enfermagem: o nosso diagnóstico, ele pode variar constantemente. A partir da nossa avaliação, da nossa reavaliação,
a gente pode alterar o diagnóstico de enfermagem, beleza? E aí, novas intervenções e novos resultados que a gente vai esperar. O diagnóstico médico, ele não muda. Se o paciente entrou com infecção do trato urinário, ele vai continuar com aquela infecção, ele vai tratar aquela infecção. O médico não vai ficar alterando a patologia do paciente. Então, o diagnóstico não vai mudar, ok? Outra diferença, o nosso diagnóstico, ele é voltado para o indivíduo. Então, a pessoa ela é singular, cada indivíduo a gente vai ter um diagnóstico diferente. Os diagnósticos podem ter diagnósticos iguais para uma pessoa e outra, diagnóstico de enfermagem? Claro que pode, com certeza. Só que você tem que fazer os diagnósticos para aquela pessoa que você está tratando naquele momento, certo? O diagnóstico médico, por outro lado, ele é orientado para a patologia. Então, o médico vai descrever alguns cuidados específicos para a doença, entenderam? E a última diferençazinha é... Enquanto o diagnóstico de enfermagem, o nosso diagnóstico, ele guia o nosso cuidado com o paciente individualmente, o cuidado individual com o paciente, o diagnóstico médico guia as ações médicas. Entenderam? Então essas são algumas diferenças básicas e bem simples do diagnóstico de enfermagem para o diagnóstico médico. Entenderam até aqui? Qualquer dúvida também vai deixando aqui nos comentários que aí a gente vai tirando. Beleza, galera? Vamos dar continuidade então. Como eu falei com vocês, nós vamos falar aqui nesse vídeo especificamente sobre diagnóstico real e diagnóstico de risco. E aí aqui eu trouxe para vocês então o diagnóstico real, algumas características do diagnóstico real. É um problema confirmado pela presença de características definidoras. Então, eu preciso ter, para ser diagnóstico real, características definidoras que definem para mim que aquele paciente tem aquele problema. Ou seja, eu preciso de sinais e sintomas, eu descrevi para vocês aqui. Isso é muito importante, porque o diagnóstico real é aquele diagnóstico que o paciente realmente tem. É que não é aquele diagnóstico que a gente fala que ele pode vir a desenvolver, como é o de risco. O real, ele é caracterizado pela presença de sinais e sintomas. A presença desses sinais e sintomas me relata que o paciente tem aquele problema. Certo? Vamos prosseguir então. Então, o que eu já tinha falado, possui características definidoras que são sinais e sintomas, além de fatores relacionados, são aqueles que me facilitam, que me auxiliam, que contribuem, melhor dizendo, para a mudança no estado ou no problema de saúde daquele paciente. Então, real, eu preciso ter sinais e sintomas, são as características definidoras, mais, pensa no mais, os fatores relacionados, certíssimo? Então aí você pode me perguntar como que eu faço isso? Como que a gente faz isso? Montei para vocês também para facilitar como que a gente vai fazer, como que a gente vai descrever e escrever lá quando é um diagnóstico real. Reparem aqui, o diagnóstico de enfermagem. Então, eu disse que eu vou ter que ter um diagnóstico de enfermagem real ali. Por exemplo, eu até trouxe aí pra vocês, tá aqui embaixo, ó, integridade da pele prejudicada. Aquilo dali eu não tô falando que ele vai ter, eu tô dizendo que ele tem. Então, eu descrevo o diagnóstico, descrevo também os fatores relacionados, os fatores que contribuem para aquilo ali e depois eu evidencio. Então, eu escrevo o diagnóstico. Vamos acompanhar aqui embaixo para vocês verem se dá para entender. Então, eu tenho integridade da pele prejudicada. Aí, primeiro eu faço o quê? Eu relaciono. Relacionado à internação, por exemplo, ok? E internação prolongada.
e depois eu evidencio. O que é evidência? São os sinais e sintomas que aquele paciente teve. Evidenciado por lesão por pressão, por exemplo. Então, a presença de lesão por pressão me disse que o paciente está com a integridade da pele prejudicada. Me confirmou isso. Vamos ver outro exemplo só para vocês tentarem acompanhar e ver se está dando para entender. Ansiedade. Eu disse que o paciente tem diagnóstico de ansiedade. Primeira coisa que eu faço é relacionar. Primeira coisa eu relaciono. Ansiedade relacionada ao quê? A uma possível cirurgia eletiva, que ele tá nervoso? Pode ser, beleza? Eu posso evidenciar ou relacionar por várias outras coisas. Aqui eu trouxe apenas alguns exemplos para vocês tentarem entender. Então vamos lá. Ansiedade relacionada à cirurgia eletiva. E aí depois que eu relaciono, eu evidencio. Evidenciado pela fala rápida, pelo andar compassado, pelo nervosismo. Belezinha? Show de bola. Vamos lá então. Outro diagnóstico de enfermagem. Padrão respiratório ineficaz relacionado à dificuldade de respirar, evidenciado pelo uso de musculatura acessória. Então, o uso da musculatura acessória me disse que realmente aquele paciente está com padrão respiratório ineficaz. Então, não tem nada muito difícil. Então, o diagnóstico real, só para a gente poder, então, fechar. A gente descreve o diagnóstico e depois, primeiro passo, a gente relaciona. Relaciona é o quê? Os fatores que contribuem e depois eu evidencio. Então, eu tenho diagnóstico de enfermagem relacionado a, evidenciado por sinais e sintomas. Show de bola, galerinha? Por aqui, então, a gente fecha o diagnóstico real. Então, é o diagnóstico que realmente o paciente tem ali, que eu estou vendo, confirmado pelos sinais e sintomas. Show? Fechou? Até aqui, tudo beleza? Então, vamos para agora o diagnóstico de risco. O diagnóstico de risco, por outro lado, quando a gente pensa, a gente imagina que se é diagnóstico de risco, o paciente ainda não tem aquele diagnóstico. Eu não consigo confirmar aquele diagnóstico no paciente. Então, eu entendo que eu não vou conseguir ter sinais e sintomas. Porque a partir do momento que eu tenho sinais e sintomas, me respondam aí. É diagnóstico? Interrogação ali. Real, é isso mesmo. É isso mesmo que você pensou. Eu tenho certeza que você pensou dessa forma. Então, se eu tenho sinal e sintoma real, quando eu não tenho sinal e sintoma para me caracterizar e para me fechar ali o diagnóstico, ele é de risco. Então, ou seja, o paciente pode desenvolver ao longo da estadia ali, né, ao longo do tempo, ele pode desenvolver aquele diagnóstico. Então, uma das características do diagnóstico de risco é a ausência de sinais e sintomas, certo? Tá aqui que na última característica, se tem, você é chata falando sobre isso, se tem sinal e sintoma, o problema é real, não é de risco mais. Então, algumas características foi o que a gente está falando. Acabei falando para vocês, tá tudo elencadinho aqui. Vamos lá então, como que a gente descreve isso? Como que a gente escreve lá? Como que a gente monta? É facílimo. O diagnóstico de risco, a gente coloca o diagnóstico e a gente só vai ter o relacionado a. Porque eu não tenho evidência. Quando eu tenho evidência, significa que ele é real. Show! Vocês entenderam tudo. Se conseguiu acompanhar até aqui, entendeu todo o processo e como que a gente monta o diagnóstico. Voltando só para a gente recapitular então, o diagnóstico de risco, a gente escreve o diagnóstico e a gente só relaciona, beleza? Aqui tem alguns exemplos para vocês verem. Risco de
Então, quando a gente faz diagnóstico de risco, eu tenho que escrever que o diagnóstico é risco de o quê? Infecção. Aí eu vou relacionado à presença de dispositivos invasivos no paciente. Então, sempre que eu tenho dispositivo invasivo, eu tenho risco para infecção. A não ser que aquele paciente já tenha um quadro infeccioso, ele não vai ter diagnóstico de risco de infecção. Por exemplo, se ele internou por uma ITU, infecção de trato urinário, ele não tem risco de infecção mais. Isso daí, às vezes, as pessoas se confundem. Ah, eu posso colocar diagnóstico de risco de infecção para um paciente que tem dispositivo invasivo? Só se ele não tiver nenhuma outra infecção já instalada. Se o diagnóstico dele, médico, foi de infecção, ele não tem risco de infecção mais, nosso diagnóstico de enfermagem. Certo? Não confundam isso. Beleza. Fechou então. Outro diagnóstico, risco de queda relacionado à restrição no leito. Fechou. Risco de queda relacionado a paciente ser idoso, paciente ser agitado. Também funciona. Aqui foi apenas um exemplo, tá? Mas aí você vai ver o estudo de caso que você tem, elencando os problemas, você consegue descrever mais facilmente o diagnóstico. Aqui eu nem trouxe, nesses exemplos, nem trouxe ainda um estudo de caso que a gente mais pra frente vai fazer, tá? Só para vocês conseguirem assimilar. Eu descrevo o diagnóstico e relaciono. Simples assim. Outro, só para fechar, risco de aspiração. Normalmente, quando o paciente está com sonda nasoenteral, oro, ele sempre vai ter risco de aspiração, tá? Para aqui, volta para mim. Já mencionei em outro vídeo também, vou reforçar. Risco de broncoaspiração não tem mais. Não existe mais diagnóstico de enfermagem, risco de broncoaspiração. Elimina isso. Se você ainda está vendo alguém escrevendo sobre isso, está errado. O risco agora passou a ser de aspiração. Show de bola? Anotaram aí já? Então, assim, esse foi o passo a passo. Espero que vocês tenham anotado tudo certinho de como que monta o diagnóstico. E agora, a gente precisa exercitar. Falamos de como que é cada um. Vamos exercitar com o estudo de caso, nada mais justo, né? Vamos fazer juntos então. Aqui eu coloquei um estudo de caso, vão me acompanhando aí que eu vou lendo e a gente monta junto. Senhora RSC, aposentada, 82 anos, divorciada, sem filhos, mora sozinha, diabética e hipertensa, controlada com medicamentos, então a hipertensão dela está controlada, e faz uso regular de insulina. Possui acuidade visual diminuída, foi internada na clínica médica para tratamento de ITU. Setor onde se encontra com dieta livre com boa aceitação, sob terapia antimicrobiana e antihipertensiva, mas ainda apresenta disúria e mictúria. Beleza. Então, só pra gente conseguir recapitular tudo que nós falamos. Atenção, anota aí, papel e caneta na mão. Já tá com papel e caneta? Anota esse primeiro passo aqui, ó. Identificar os problemas. Então, primeira coisa, peguei o estudo de caso, minha professora me deu lá na prova, vou ter que montar o diagnóstico de enfermagem. Primeiro passo que você vai fazer, leia o estudo de caso, depois volte vendo os problemas que você está encontrando ali naquele estudo de caso. Isso vai te facilitar lá na frente pra caramba. Identificou os problemas? Marcou lá? Segundo passo, a gente vai descrever os diagnósticos. Então, o que a gente estava falando até agora. Se o diagnóstico for de risco, eu tenho relacionado a e evidenciado por. Evidência são meus sinais e sintomas. Quando eu tenho diagnóstico de risco, eu não tenho sinal e sintoma. Eu apenas vou escrever o diagnóstico e relacionar. Só isso, galera. Agora, vamos fazer.
Para facilitar para vocês e para facilitar pra gente, já marquei de vermelhinho ali, ó, alguns dos nossos problemas. Morar sozinha é um problema? É, porque olha a idade dessa pessoa, ela tem 82 anos, então morar sozinha é um problema. É diabética, é hipertensa, a acuidade visual diminuída, ou seja, a visão dela tá ruim, então morar sozinha é ruim, ser idosa para ela. Então, são fatores que estão piorando, entenderam? Então, marquei tudo aqui de problema. E agora? Tá aí, ó. Facilitei a vida de vocês em 2 tempos. Em vermelhinho aqui, escrevi já o quê? Os problemas. Já elenquei os problemas, separei para vocês. E aí, alguns diagnósticos possíveis. Os diagnósticos, alguns, galera. Alguns, volto a falar com vocês. Apenas alguns exemplos. Existem N outros diagnósticos que a gente pode fazer, tá? Então, ó, risco, alguns dos principais que eu evidenciei aqui. Risco de glicemia instável, então eu tô falando que é de risco relacionado, por exemplo, ao uso de insulina regular. Então, ela tem risco para ter essa glicemia instável, ok? Outro diagnóstico, risco de PA instável, relacionado ao quê? A paciente ser hipertensa, a paciente fazer uso de medicamentos antihipertensivos. Pensa que aquela paciente no domicílio dela, ela pode esquecer um dia ou outro. Então, ela tem risco para ter tanto glicemia instável quanto PA instável. Risco de queda, relacionado em vermelho, ó, relacionado a paciente ser idosa, ter acuidade visual diminuída, certo? E lá no estudo de caso falou que ela estava com 38 graus de temperatura. Então, isso daí já me relata que ela está com febre. Diagnóstico de enfermagem para isso é hipertermia. Relacionado ao quadro clínico, isso é o diagnóstico real. Relacionado ao quadro clínico dela, ela já está com processo infeccioso, evidenciado pelo quê? Pela temperatura elevada de 38 graus. Então, esses daqui são alguns diagnósticos que a gente pode ter para aquele estudo de caso que estão aqui elencados os problemas. Se vocês evidenciarem e quiserem até escrever aí nos comentários alguns outros que vocês conseguiram achar, escreve aí, que aí você ajuda a gente, tira dúvida também, tá? A gente sempre aprende muito mais quando a gente ajuda outra pessoa. Então, se você gosta, se você tem um amigo que você goste de ajudar, assim, faça isso, sente com ele, sente em dupla. Foi uma das coisas que mais me fez gostar, né, de estar ajudando, de estar montando monitorias, grupos de estudo. Foi sempre aprender muito mais, a gente aprende muito. Eu aqui falando com vocês, eu aprendo muita coisa, não é pouco não, é muita coisa. Aí eu trouxe aqui outro estudo de caso só pra gente poder praticar um pouquinho mais. Ó, paciente RF, 70 anos, sexo masculino, aposentado, tabagista. Esse aqui para facilitar já coloquei, tá? Já marquei os problemas. Tabagista 60 anos, está internado em uma unidade hospitalar para tratamento de DPOC. Refere os seguintes sintomas: fadiga, hipoxemia, dificuldade respiratória, tosse constante produtiva, prefere a posição sentada para alívio do desconforto e apresenta respiração sibilante. Alguns problemas já foram identificados e aí eu convido a você a tentar fazer esses possíveis diagnósticos. Acho que vai facilitar no seu entendimento, beleza? Espero que vocês tenham gostado e se você já curte o canal, dá um like aí. Se ainda não é inscrito, já se inscreve e já ativa o sininho para você receber notificação de novos vídeos. Não esquece disso daí, é muito importante pra gente e pra vocês também, tá? Compartilha, divulga aí, se ajudou vocês, espero que vocês continuem assistindo os vídeos do nosso canal. Essas são algumas das nossas referências e só para você não ficar preocupado, vou deixar na descrição do vídeo os diagnósticos, alguns diagnósticos possíveis
Aí qualquer coisinha, dá uma olhadinha lá. Se você colocou algum diferente, te peço, coloque lá também, tá? Que quando outras pessoas forem ver, já tem mais diagnósticos lá para elas poderem dar uma olhadinha também. Até a próxima, galera. Tchau, tchau!